Olá! A proposta de hoje é estudarmos um pouco dos fundamentos de hemodinâmica. Então, nessa primeira aula, o nosso foco vai ser na relação entre fluxo, pressão e resistência, e posteriormente, no segundo momento, a gente vai discutir outros aspectos da hemodinâmica. Então, inicialmente, né, a gente assume que quem está assistindo já tem alguns conhecimentos básicos sobre função do sistema cardiovascular e circulação sanguínea. Ah, Na verdade, assim, a gente fala em circulação, é algo muito bem estabelecido, na verdade, o sangue recircula através dos vasos do coração, mas esse também é uma outra discussão interessante, né, da gente estudar como se construiu esse conhecimento, né, até a gente chegar no funcionamento do sistema cardiovascular como ele é conhecido hoje, mas fica para uma próxima oportunidade. Então vamos iniciar aqui relembrando alguns aspectos da física que se aplicam ao sistema cardiovascular. Então vamos imaginar aqui uma situação como essa. Então a gente teria um tubo, né? Obviamente a gente vai pensar em um vaso sanguíneo mais adiante, mas vamos pensar em um tubo por onde um fluido ah, per- eh, circula, tá? Então teríamos aqui uma extremidade A, uma extremidade B, ok? Para que esse fluido ele se movimente da extremidade A para a extremidade B, você tem que ter uma força que impulsione esse líquido. A gente sabe que no sistema cardiovascular a gente tem o coração, que é uma bomba, e que gera um gradiente de pressão, né, que faz com que o sangue se movimente. É um dos fatores que faz com que o nosso sangue circule. Então, pensando em pressões, se eu pensar em pressão em um cano por onde flui água, pensando numa caixa d'água e na tua torneira. Então você vai ter um gradiente de pressão ali, uma vez que a caixa d'água de uma casa fica numa altura mais elevada, né, em cima do forro, do teto da casa, e assim, por um gradiente de pressão, a água vai poder descer pelo cano e chegar na tua torneira. Nesse caso aqui, para que o fluxo aconteça do ponto A para o ponto B, a gente assume que, obviamente, a pressão em A no ponto A é maior que a pressão no ponto B. Assim, a gente teria fluxo nessa direção, certo? Ou seja, para que haja fluxo de uma substância, né, você precisa de um gradiente de pressão, uma diferença de pressão entre as duas extremidades desse tubo imaginário que a gente está propondo aqui. Contudo, a gente pode imaginar também que tem vários fatores que se opõem a esse fluxo de água ou de sangue, né, se a gente extrapolar para o sistema cardiovascular. E isso vai ser inversamente proporcional ao fluxo, ou seja, toda vez que eu tiver um aumento de pressão do ponto A em relação ao ponto B, eu tenho um aumento do fluxo através desse cano, mantendo, obviamente, a mesma resistência. E toda vez que eu tenho um aumento de resistência, se eu pensar aqui no aumento, eu vou ter uma diminuição proporcional de fluxo, ok? Desde que o meu ΔP se mantenha constante. Tudo bem? Uh, então, quais seriam esses fatores que causam alteração de resistência sanguínea? Vamos pensar aqui nesse tubo. Uma das coisas que a gente pode imaginar inicialmente é, se eu considerar que eu tenho um fluido que é água, e considerar no mesmo cano, na mesma pressão, eu tiver um outro fluido de maior viscosidade, por exemplo, mel, petróleo, obviamente eu vou ter diferentes fluxos, eu vou ter uma dificuldade maior para manter o mesmo fluxo, eu teria que exercer uma pressão maior. Portanto, a viscosidade representa algo que causa resistência ao fluxo dessa substância, certo? Então, a resistência a gente poderia colocar aqui, né, se eu for deduzir isso, que a resistência ela é proporcional, né, a um coeficiente de viscosidade, que representa pela letra eta, certo? Então, quanto maior a viscosidade, coeficiente de viscosidade desse fluido, maior vai ser a resistência ao fluxo. Como que a gente sabe disso, né? Na prática, se a gente imaginar uma situação, todo mundo já passou por isso, né? Se você vai tomar um milkshake de uma rede de fast food, você consegue diferenciar muito bem é, isso de um copo de água ou de refrigerante, ou seja, a dificuldade que você tem, né, para conseguir fazer o movimento através de um canudo desse fluido é muito maior porque é um fluido mais viscoso. Qual que é a solução para isso? Solução para isso, uma das soluções é você aumentar o tamanho do canudo, né? Se você usar o mesmo canudo que você toma água
ou um refrigerante, ele vai colabar as paredes, você vai fazer uma pressão gigantesca e não vai conseguir gerar fluxo, tá? Então, uma outra maneira de causar diminuição da resistência é você alterar o raio, ou seja, o aumento de raio causa uma redução da resistência ao fluxo. Então, a gente poderia colocar aqui que o raio é inversamente proporcional à resistência. Se o meu raio aumenta, se eu uso um canudo maior, a resistência ao fluxo diminui, ok? Então, teríamos essa relação aqui. Muito bem. Na verdade, essa relação aqui, ela é elevada à quarta potência, certo? E um outro fator, se a gente imaginar esse tubo, né, considerando o tubo em si, seria o comprimento do tubo. Tá? Todo mundo talvez na infância tentou fazer uma brincadeira como essa, você emendar vários canudos para tentar tomar um líquido à distância, você vai perceber que você tem que fazer um esforço bem maior, porque você aumentou o comprimento desse tubo, certo? Então, o comprimento a gente representaria para a letra L aqui, complementando só essa fórmula, então aqui teria o número 8, aqui, certo? O que a gente deduz disso? Que um dos principais fatores que causam resistência vai ser o diâmetro ou raio, né, desse tubo ou desse vaso sanguíneo, se a gente estiver pensando no sistema cardiovascular, por estar elevado à quarta potência, certo? Vamos então voltar aqui esses valores e substituir nessa fórmula para a gente ver como que ela vai aparecer aqui. Então, nós teríamos aqui, se eu pensar em fluxo, né? Nesse caso agora o fluxo, ele vai ser igual ao meu gradiente de pressão, multiplicado pelo inverso aqui, né? Dessa fórmula aqui, você teria o ΔP vezes πr a quarta, dividido por 8 coeficiente de viscosidade, comprimento do vaso. Tá? Então, essa seria a nossa fórmula para determinação de um fluxo através desse tubo. Se vocês observarem isso lá nos livros de fisiologia ou algum outro livro que vocês estejam consultando de hidráulica, essa equação ela é chamada de lei de Poiseuille. Tá? E aqui o principal fator seria, né, o raio do vaso sanguíneo. Vamos pensar então agora no sistema cardiovascular só para a gente ter uma noção. Nós temos aqui constantes, né, que não vão variar, então 8 e o que vai variar? Você pode variar a viscosidade sanguínea? Sim, mas isso não é uma alteração que a gente percebe de maneira instantânea para controle de fluxo. Tá? Ela pode acontecer, ela depende da proporção principalmente de células de eritrócitos em relação ao plasma. Então, viscosidade pode se alterar? Pode, mas não é uma alteração de imediata para controle de fluxo. Tá? Ela vai influenciar no fluxo, obviamente, mas nos ajustes imediatos que a gente tem, os principais contribuintes vão ser pressão e raio. Tá? Uma vez que também o comprimento dos vasos, ele não se altera de maneira imediata. Ok? Então, os principais fatores que a gente teria aqui seriam variações de pressão e variações de raio. Contudo, lembrem que a gente estava colocando essa observação, o raio ele está elevado à quarta potência. Portanto, vamos pensar, se eu duplico a pressão através de um tubo, né, através de um vaso sanguíneo, eu tenho um aumento proporcional de fluxo, ou seja, 2 vezes de aumento de pressão vai causar 2 vezes de aumento de fluxo. Contudo, se eu aumentar em 2 vezes o raio de um vaso ou o diâmetro de um tubo, eu vou aumentar em 16 vezes o fluxo, correto? Por estar elevado à quarta potência. Portanto, duas situações. É mais efetivo controlar raio de vasos para alterar fluxo através de um vaso, através de um tecido, e pequenas alterações de raio vão causar grandes impactos no fluxo de sangue. Tudo bem? Muito bem. Mas como é que a gente aplica isso aqui, né, ao nosso sistema cardiovascular? Então vamos tentar ilustrar aqui de uma maneira que a gente consiga entender como isso se aplica ao sistema cardiovascular. Eu vou tentar só inserir aqui uma imagem que eu já havia desenhado. Ok, funcionou. Muito bem. Então aqui só uma ilustração, né, das câmaras cardíacas para a gente ter essa ideia
de como isso se aplica no sistema cardiovascular, certo? Então a gente tem aqui, eu vou só apontar, né, para ficar mais claro para quem não está acostumado, e é um diagrama, né, feito à mão, então pode ter um pouquinho de dificuldade. Aqui a gente representa ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, o átrio direito e o ventrículo direito, tá? Então aqui tronco arterial pulmonar, artéria pulmonar, e aqui é a nossa aorta, tudo bem? Muito bem. Então vamos pensar primeiro em circulação sistêmica, tá? Na grande circulação. O que nós teríamos aqui? Desculpa. Nós teríamos então, pensando na grande circulação, né? Iniciando aqui o fluxo no ventrículo esquerdo, tá? Na aorta, tá? Então seria o início do nosso tubo, seria o início aqui da artéria aorta. Então o sangue, né, fluiria pela artéria aorta. Obviamente ele vai se distribuir em várias outras artérias, né, de grande, médio, pequeno calibre, em arteríolas, e em última análise vai percorrer a nossa microcirculação, tá? Então eu vou colocar aqui genericamente tecidos, tá? Só para a gente ter esse parâmetro, tá? Microcirculação. E depois esse sangue vai retornar pelas veias para o coração, veia cava inferior, né? Veia cava superior, também o fluxo coronariano, vão desembocar ali no átrio direito, certo? Então eu poderia considerar que o início do meu tubo, o ponto A, digamos assim, seria seria ali na saída, né, na raiz da minha aorta, tá? Então, ponto A aqui. E o ponto B, obviamente, então, seriam os vasos que trazem o sangue de volta ao coração. Nesse caso, a gente teriam vários caminhos que o sangue estaria percorrendo. O ponto comum seria o nosso átrio direito. Então, eu posso considerar aqui como fim desse tubo, digamos assim, né, o ponto B dessa minha relação aqui, desse grande tubo que a gente estaria representando, tá? Por que eu digo isso? Para a gente conseguir representar aquela fórmula que estávamos estudando ali. Então, o fluxo seria o que agora? Seria a diferença de pressão, né? Então, pressão na artéria, na aorta. Vou colocar aqui a aorta. Então, vou colocar só um AO, mais fácil, né? Porque a minha caneta aqui não está auxiliando muito. Menos a pressão do átrio direito, dividido pela resistência. Que resistência seria? Seria a resistência somada de todos esses vasos, tá? A gente chama isso de resistência vascular periférica total, ou resistência vascular periférica, ok? Muito bem, então esse seria a relação entre fluxo, pressão e resistência para a grande circulação, para a circulação sistêmica. Muito bem. Professor, mas aí você pergunta, a pressão arterial, ela varia, ela não tem um valor fixo, né? Eu aprendi lá que a gente tem uma pressão arterial sistólica, uma pressão arterial diastólica, então toda vez que o coração contrai, que ele ejeta, ele aumenta a pressão, né, nos vasos, na aorta, a aorta se expande, na diástole ventricular esquerda você tem a retração elástica das artérias, e isso te dá um valor de pressão arterial diastólica. O que eu considero aqui? Bom, isso mesmo, né? A gente vai ter aqui, ó, então uma relação assim, você tem aqui pressão, certo? Em razão do tempo aqui. Você vai ter o quê? Na pressão de pulsos, então você tem pressão sistólica, pressão diastólica, sistólica, diastólica. Se a gente colocasse um pletismógrafo, a gente veria essa pressão no nosso pulso, numa artéria periférica, tá certo? O que acontece aqui? Vocês podem ver pelo formato que eu tentei desenhar aqui, que a gente fica mais tempo próximo da pressão arterial diastólica, tá? Do que da pressão arterial sistólica. Então você tem um pico próximo da pressão sistólica e passa um pouquinho mais de tempo perto da diastólica. O ideal era, obviamente, eu ter a integral aqui para eu ter essa pressão arterial média, tá? Eu não posso simplesmente fazer uma média simples, porque eu não tenho, a pressão que oscila no nosso sistema, ela não está todo o tempo, 50% do tempo perto da sistólica e 50% perto da diastólica. A ideia é essa.
Então, para eu calcular a pressão arterial média, eu tenho que levar em consideração esse fator, tá? Como é que a gente faz isso então? Então, a gente tem aqui uma formulazinha para medir indiretamente, né, claro, e a gente considera que a pressão arterial média ela vai ser igual à pressão arterial sistólica, desculpe, diastólica, desculpe, 1/3 da pressão de pulso, pressão sistólica menos pressão diastólica, dividido por 3, tá? Se eu pensar naqueles valores clássicos que vocês vão ver em livro-texto, que a sistólica ela está próxima a 120 e a diastólica próxima a 80, né? Que na verdade seriam os nossos limites aí superior e inferior de normalidade, né? Não digo normalidade, porque você pode ter, obviamente, isso transitando, para você ser um indivíduo hipertenso, a tua diastólica teria que estar acima de 90, a sistólica acima de 140, obviamente não em uma única medida, certo? Mas aqui a gente estaria dentro da faixa esperada, aí, entre 120 e 80 milímetros de mercúrio. Se eu calcular isso aqui, então eu teria que pressão arterial média seria, usando esses valores, né? Seria 80 diastólica, mais 1/3 da pressão de pulso, que seria 40, né? 120 menos 80, dividido por 3. Portanto, a minha pressão arterial média não é uma média simples. Tá? Se ela fosse uma média simples, eu teria aqui a média entre 80 e 120, teria uma média de 100. Nesse caso, eu vou ter aproximadamente o valor de 93,3 milímetros de mercúrio. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia do que seria essa pressão arterial média. Muito bem. Então, eu posso considerar aqui na minha fórmula que a pressão que eu estou levando em conta vai ser a pressão arterial média, tá? Para essa pressão aórtica aí. Muito bem. Então, vamos escrever aqui que o fluxo, então, vai ser igual a pressão arterial média menos pressão do átrio direito. E aí, quanto que é a pressão do átrio direito, né? A pressão do átrio direito, idealmente, a gente teria que fazer uma medida invasiva para ter ela precisamente determinada, estimada. Existem alguns métodos não invasivos, como o ecocardiograma, mas a gente não tem como fazer isso simplesmente, né, aferindo com manômetro, como a gente faz com a pressão arterial média, né, para ter uma estimativa. Geralmente, a pressão arterial diastólica, desculpa, a pressão arterial do átrio direito, eu falei diastólica aqui, me perdoem, a pressão do átrio direito, tá? Geralmente a pressão no átrio direito ela é muito baixa, então ela está em valores aí próximos de 1, 2 milímetros de mercúrio. Obviamente isso varia dependendo da situação, do estresse, o estresse físico, né, atividade física e outros fatores. Mas a gente teria pressões muito próximas de 1 milímetro de mercúrio, certo? O que acontece então é que muitos livros-textos ignoram essa pressão arterial diastólica para mostrar essa relação para nós aqui. Isso confunde um pouco, né, quando a gente está lendo um livro-texto, e geralmente não deduz essa fórmula, a gente coloca a fórmula no final só. Então, o que a gente teria aqui seria, desconsiderando, né, se eu comparar lá 93, 94 milímetros de mercúrio, um pouco mais, e ter que subtrair só 1, então eu posso desconsiderar isso só para praticidade. Você vai ver que nos livros textos de fisiologia você vai ter que o fluxo ele é dado pela pressão arterial média dividido pela resistência vascular periférica total. Tudo bem? Então essa seria uma relação entre fluxo, pressão e resistência para toda a grande circulação, para a circulação sistêmica, certo? Mas o que é fluxo através do sistema cardiovascular? O que a gente entende por fluxo? Fluxo é uma medida de volume, né, por uma unidade de tempo. Então, a gente teria aqui litros por minuto, ml por minuto, tá? Ou seja, pensando em 1 minuto, qual seria o volume de sangue que circula pelas nossas artérias, veias, pelo nosso coração durante esse tempo? O fluxo, né, o volume de sangue que passa por minuto através, vamos pensar, da artéria aorta, a gente chama de quê? De débito cardíaco, né? Para quem já começou a estudar isso, entende.
Então, débito cardíaco pode ser dado em litros por minuto, ml por minuto, tá? É o fluxo através, né, do nosso sistema cardiovascular, que percorre o sistema cardiovascular em 1 minuto, certo? Então, a gente teria aqui que débito cardíaco é proporcional à pressão arterial média, inversamente proporcional à resistência vascular periférica, tá? E aí eu já consigo entender aqui quais são os fatores que determinam o débito cardíaco, né? Então, o débito cardíaco ele está sendo determinado por alterações de pressão arterial e pela resistência vascular periférica, certo? Então, quando a gente falar em débito cardíaco, em controle de débito cardíaco, a gente vai retomar essa equação aqui. Muito bem. Uma outra análise que a gente já pode fazer aqui e que auxilia a compreensão de alguns mecanismos regulatórios na fisiologia é reorganizar essa fórmula aqui. Então, se eu reorganizar e isolar aqui a pressão arterial média, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que, nessa situação, pressão arterial média, tá? Ela vai ser proporcional ao produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica total, tá? Ok? Então, que eu já consigo deduzir também dessa análise que a gente fez, que o controle da pressão arterial de um indivíduo, ele é dependente de alterações do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, tá? O débito ele é determinado pelo volume injetado pelo coração em 1 minuto, que é o produto do volume de ejeção, volume sistólico, e da frequência cardíaca, ou seja, quanto sangue o coração ejeta, né, por batimento, e quantas vezes ele faz isso em 1 minuto, certo? E também pela resistência dos vasos. E eu já posso antecipar que o principal ponto de resistência vão ser nossas arteríolas, certo? Então você tem, obviamente, diferentes valores de resistência ao longo do sistema cardiovascular, conforme ele vai progredindo de grandes artérias, médias, pequenas artérias, mas temos uma grande resistência em nossas arteríolas. Isso faz um pouco de sentido, lembram? Porque ajustes de raio, né, dado pela vasomotilidade, pelo movimento das artérias, vai causar maior ou menor fluxo para uma região, para microcirculação de determinado local, de determinado tecido. Tá? Então, esse ajuste fino de raio que acontece em arteríolas ele é importante para a perfusão do tecido. Mas também ele impacta na pressão arterial, ou seja, se eu tenho uma resistência vascular aumentada na periferia, ok? Se isso aumenta, eu vou ter um aumento de valores de pressão arterial do indivíduo. Por quê? Eu preciso manter fluxo, certo? Se a resistência está aumentada, eu tenho uma maneira: aumentar a pressão arterial, aumentar, né, aumentar o esforço cardíaco para que para que esse fluxo ocorra. De outra maneira, vocês também devem ter ouvido falar sobre os nossos dilatadores, vasodilatadores periféricos, substâncias que causam relaxamento de vasos periféricos e que, porventura, podem controlar nossa pressão arterial, né? Então, vocês vão ver aí na fisiologia um dos principais eixos de integração, que é o eixo renina, angiotensina, aldosterona. Se vocês já estudaram e lembrarem, a gente tem uma enzima, né, enzima conversora de angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 1 não tem um poder de vasoconstrição tão importante, né, tão grande. Já a angiotensina 2 tem um poder vasoconstritor muito grande, além de induzir a liberação de aldosterona, que vai causar retenção de sódio, né, junto com ele fluido, tá, junto com ele água. Isso também vai aumentar a volemia, que também causa aumento de pressão arterial. Mas aqui a ideia é, se você usa, né, se é prescrito por uma pessoa um fármaco que inibe essa enzima, você não tem a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, portanto você tem menos poder vasoconstritor, você reduz resistência vascular periférica, já que você reduz essa contração das arteríolas, e isso causa uma redução de pressão. Por quê? Para manter aquele fluxo débito cardíaco, você já não precisa de valores aumentados de pressão arterial. Tudo bem?
Então, com isso, a gente consegue ter essa ideia, né, de qual é a relação entre fluxo, pressão e resistência, que nós começamos lá na frente, né, lá acima, tá? Ah, na primeira equação que nós usamos lá, e que, na verdade, se nós pensarmos, vai ser a mesma relação aqui, né? Onde nós temos fluxo aqui, correto? Resistência e gradiente de pressão, que a gente já deduziu nesse caso, que é a pressão arterial média, tá? Então, é como essa relação funciona para o sistema cardiovascular. Aqui o exemplo foi só a circulação sistêmica, né? E quanto isso é importante, né, para a gente estudar futuramente controle de débito cardíaco, controle de pressão arterial. Ah, para pequena circulação, para circulação pulmonar, funciona da mesma maneira? Sim, funciona da mesma maneira. Se a gente pensar, né, em termos de comprimento, já dá para ter uma ideia que o comprimento da circulação pulmonar é bem menor do que a sistêmica. Tá? Então, isso já é um fator que você já consegue deduzir que causa menor resistência ao fluxo, correto? Portanto, a resistência a circulação da circulação pulmonar ela é bem menor, né, do que a circulação sistêmica. Por isso, as pressões no ventrículo direito necessárias para perfundir os pulmões são bem menores do que a pressão no ventrículo esquerdo necessária para perfundir todos os outros tecidos. Se a gente pensar em fluxo, nós teremos, né, instantaneamente o mesmo fluxo, né, passando pela pequena circulação e passando pela grande circulação, os mesmos litros por minuto, tá? Só que de uma maneira mais, com menor resistência, né, para o ventrículo, causando um gradiente de pressão menor necessário para que esse fluxo aconteça, ok? Então é isso, e no próximo momento a gente vai discutir alguns outros aspectos aí da hemodinâmica. Espero que tenham gostado. Até mais.